Hoje eu quero trazer um ensino ali no capítulo 10 de 2 Coríntios, do versículo de 3 a 7. Estes versículos eles têm um ensino extraordinário sobre as armas da nossa milícia. E nós perdemos muito no reino de Deus quando a gente não sabe usar essas armas do poder de Deus. Vamos primeiro ler o que está escrito ali no versículo de 3 a 4 de 2 Coríntios, no capítulo 10. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, elas não são humanas, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E o 6, escrito assim: estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Vamos meditar aqui, que aqui tem um segredo extraordinário, tem uma revelação extraordinária dessa palavra aqui. Veja bem, no versículo 3 e 4, ele nos fala que nós somos humanos e nós operamos através deste corpo humano aqui. E que essa luta, ela não deve ser lutada como quem luta humanamente. Pelo contrário, as armas com as quais lutamos, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Que armas são essas? E que fortalezas são essas? Vamos meditar sobre isso. Quando eu digo a palavra correta, essas armas, nós precisamos de lutar com a palavra correta. As armas poderosas é a palavra de Deus correta, fluindo da nossa boca. E quando eu digo que palavra correta, é porque boa parte das pessoas, crentes, elas não sabem usar a palavra de Deus corretamente para cada situação. Elas não entendem como aplicar em cada situação a palavra de Deus correta. E as armas que Deus nos deu, no quesito uso, elas são semelhantes às armas humanas. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo. Vamos pegar um exemplo assim. Você pega uma faquinha e vai lutar contra uma onça com aquela faquinha pequenininha? É claro que não. Ou também você pega um soldado, um policial, ele sobe para o morro para poder lutar contra os seus inimigos. Ele sobe ali com apenas uma garrochinha ou um revólver 22? Não, é claro que não. Ele sobe lá no morro preparado, com as armas adequadas para aquele combate. E o pessoal com metralhadoras. Veja bem, no mundo espiritual nesse quesito, é a mesma coisa. Você não vai lutar com o diabo com apenas uma oraçãozinha de vez em quando, ou sem passar tempo meditando na palavra de Deus, ou com aquele hábito desses ensinos que nós temos falado sobre os 4 fundamentos bíblicos, que é a adoração pessoal, a meditação na palavra de Deus, a oração em línguas e o jejum. As pessoas que querem lutar com as armas espirituais de Deus, elas precisam exercer esses fundamentos bíblicos, orar, jejuar e meditar na palavra de Deus, para que possa manusear bem essas armas. E você não vai também, sem o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, sem saber qual palavra aplicar em cada situação no combate no reino espiritual. É por isso que as armas da nossa milícia, elas são um conjunto de armas que nós vamos adquirindo e aprendendo a manuseá-lo à medida que nós vamos crescendo em Deus e desenvolvendo um relacionamento profundo com Deus. Aí depois que nós desenvolvemos um relacionamento profundo com Deus, através da meditação na palavra de Deus, da adoração e através do jejum e a oração em línguas, aí sim nós aprendemos a manusear as armas e elas se tornam poderosas em Deus para lutar contra o inimigo. Vamos verificar ali no versículo 4. Ali no versículo 4 diz que essas armas elas servem para destruir as fortalezas que o inimigo implanta na nossa mente. E a mente das pessoas, elas são dominadas durante toda a vida com pensamentos errados. Veja o que está escrito ali no versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E essas fortalezas aqui, elas são pensamentos errados implantados na vida de uma pessoa, na vida de todos nós, desde a infância até o momento que estamos aqui agora, dependendo do ambiente que nós frequentamos. Com os pensamentos errados, doutrinas erradas, elas se levantam contra o conhecimento de Deus. Foi implantada pelo sistema deste mundo. Isso são argumentos falsos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Eu digo que ninguém está livre desses falsos argumentos, nem mesmo o mais ungido homem de Deus nessa terra. O que difere um do outro é que alguns estão mais avançados neste conhecimento dessas armas. E eles possuem menos pensamentos errados acerca do poder de Deus.
mas boa parte das pessoas, mesmo conhecendo a Cristo como seu Senhor e Salvador, elas não desenvolveram ainda neste campo de meditar na palavra de Deus e de manusear bem essas armas poderosas de Deus. E depois que nós quebramos uma fortaleza na nossa mente, através do conhecimento da palavra de Deus, ou na mente de outra pessoa, quando nós ensinamos, ou na mente da pessoa, quando nós oramos por essa pessoa, conforme está escrito ali no versículo 5 de 2 Coríntios capítulo 10, escrito assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, depois que nós meditamos, que recebemos a revelação e nós ministramos a vida de uma pessoa e ela entende isso, foi quebrada uma fortaleza na mente da pessoa. E quando a gente cresce nisso, é quebrada essa fortaleza na nossa mente através da palavra de Deus. E aí então, sim, nós quebramos e levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Agora eu vou revelar uma coisa muito interessante sobre o versículo 6. Nós já falamos sobre o versículo 3, o 4 e o 5. Agora, aqui no versículo 6 tem uma coisa extraordinária. Presta atenção aqui no versículo 6. Depois que uma fortaleza foi quebrada, a mente da pessoa se torna cativa à obediência de Cristo. E então a pessoa pode ir e punir Satanás, levando toda a obediência daquela pessoa, tirando aquela pessoa das prisões no mundo espiritual de Satanás e levando essa pessoa com a mente obediente a Cristo Jesus. Presta atenção no que está escrito aqui no versículo 6. E estando prontos, né, você veja que o versículo 5 fala levando todo entendimento à obediência de Cristo Jesus. E no 6, aí ele continua. Aí sim, depois que você quebrou a fortaleza e levou em obediência no conhecimento da palavra de Deus, você está pronto, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, quando foi cumprida a obediência de Cristo Jesus e levando cativo a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus entrou na mente, ela foi liberta. Aí você está pronto para poder combater no reino espiritual e destruir as fortalezas e punir o inimigo, punir toda a desobediência do inimigo. Eu quero dar um exemplo, para não ficar apenas. Vou dar um exemplo aqui de uma fortaleza que foi quebrada na minha mente, e a partir daí eu pude lutar com as armas poderosas de Deus e libertar uma pessoa que estava sentenciada à morte naquela noite, naquela época. Eu tinha recentemente descoberto que não importa onde eu esteja, quando uma pessoa me pede oração, é como se fosse, ela está me dando uma procuração para me poder batalhar por ela no reino espiritual. Quando uma pessoa dá uma procuração para um advogado, ele tem autoridade e tem legalidade para poder advogar a respeito daquela pessoa perante o juiz. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quando uma pessoa pede oração para um crente, ela está, para um crente, a pessoa que crê em Cristo Jesus, ela está delegando aquela autoridade para ele, dando autorização. Então eu descobri isso, né? Recebi esse entendimento. E aí, uma noite, uma mãe me ligou desesperada. Ela disse o seguinte: irmão Paulo, o meu filho saiu daqui de casa agora e ele disse que ia usar drogas até morrer. Porque ele disse isso porque ele não queria me ver mais sofrer, porque não consegue largar das drogas e ele está me vendo sofrer muito por causa disso. E então ele disse que ia acabar com esse desgosto e ia usar drogas até morrer. Despediu de mim e saiu. E ela estava chorando então. 2 minutos que ela desligou, eu falei para ela que ia orar. 2 minutos depois que ela desligou o telefone, o irmão desse rapaz ligou também, dizendo a mesma coisa. E ele ia fazer isso mesmo. E aí, escute só o que aconteceu. Nesta hora, quando eu recebi a ligação, eu estava de joelhos na minha poltrona de oração e eu estava orando, adorando a Deus. Na mesma hora, eu levantei, porque eu tenho entendimento de que oração de guerra você faz de pé. Não que Deus não vai ouvir se você está de joelho, ou que o inimigo não vai ouvir. Não tem nada a ver. Mas você mesmo, por causa de você mesmo, você levanta e ergue as mãos e batalha com o inimigo no campo de guerra, no campo espiritual. Eu levantei e comecei a repreender o inimigo. Eu fiquei 1 hora e 30 minutos nessa batalha repreendendo o inimigo. Isso começou por volta das 9h30 da noite e foi até 11 horas. Quando foi 11 horas, pelo Espírito eu entendi que eu tinha recebido a vitória. Aí eu levantei e falei assim: Satanás, eu cheguei, eu estou aqui agora e eu estou vendo esse moço que está preso aí com você nas prisões celestiais. E no campo espiritual eu vi aquele moço sentado em um canto escuro de uma casa fedida e ele algemado com correntes. E eu falei: Satanás, eu te ordeno agora que você solte esse rapaz agora. Eu estou vendo ele aí, eu tenho ordem, eu tenho autoridade sobre ele. Então solte agora esse rapaz. Na mesma hora eu ouvi no mundo espiritual correntes caindo e essas correntes quebrando. E eu vi também elas saindo assim. E aí eu percebi que eu recebi a vitória sobre aquilo ali. Aí eu fui descansar, fui dormir. No dia seguinte eu me levantei às 8 horas e fui na casa dessa família para poder investigar o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, esse rapaz estava dormindo. Aí eu fui investigar o que aconteceu e eu descobri que naquele mesmo horário, às 11 horas da noite,
ele foi no ponto de drogas para poder pegar drogas e o traficante não quis mais vender a droga para ele e disse o seguinte: olha, eu não sei por que eu estou fazendo isso, porque eu quero vender drogas, mas eu não quero, alguma coisa está me impedindo de te vender essa droga, e sai daqui agora, porque esse lugar aqui não pertence a você, e se você ficar aqui você vai morrer. Ele me contou que ele, na mesma hora, veio o medo dele, ele saiu correndo daquele lugar, em direção à casa dele, correndo, e ele olhava para trás assim, desesperado, parecia que tinha uma sombra correndo atrás dele. E ele chegou em casa, abriu o portão, entrou e foi dormir. O que aconteceu? Aí eu perguntei, que horas que isso aconteceu? Ele disse, isso era aproximadamente 11 horas da noite. No mesmo horário em que eu disse para você que eu recebi a vitória. E o que aconteceu aqui? Este foi um exemplo das armas poderosas de Deus. Eu recebi a revelação e o entendimento de que eu podia lutar por ele. Eu recebi a revelação e o entendimento que está escrito ali em Lucas capítulo 10, versículo 19. Inclusive eu usei esse versículo contra Satanás, essa arma contra Satanás. Eu disse, Satanás, eu recebi poder do Senhor Jesus sobre todo o seu poder. Então eu tenho poder sobre você. Solte essa arma, solte essa alma agora. Então eu usei a arma correta, eu manuseei a arma e lutei com as armas poderosas de Deus. E Satanás não teve nenhuma escolha. Ele soltou aquele rapaz. Então este é um exemplo das armas poderosas de Deus. E o único meio de você se apossar dessas armas é você entrando nesse hábito de todos os dias adorar a Deus, meditar na palavra de Deus e jejuar e orar em línguas. Você vai aprender a manusear as armas poderosas de Deus. São tremendo isso aí. Então preste muita atenção no capítulo 10. Estude esse capítulo 10, do versículo 3 até o 6. Primeiro, você descobre essas armas poderosas. Elas servem para poder destruir as fortalezas, tanto da minha mente, da sua mente, quanto da mente de outras pessoas. Depois que você descobriu que você pode manusear essas armas, você foi quebrada essa fortaleza na nossa mente ou na mente da outra pessoa. E aí no versículo 6 está escrito: depois disso, estando pronto para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então depois que eu recebi o entendimento, eu obedeci, eu criei, eu usei a palavra correta, foi cumprida a minha obediência. Aí eu posso partir para cima com tudo do inimigo e expulsar a enfermidade, expulsar o diabo da vida das pessoas, expulsar a doença que está no meu corpo, expulsar a doença que está no corpo da outra pessoa, porque foi cumprida a minha obediência. Eu estou pronto para punir. Punir quem? Punir a doença, punir Satanás, obrigando a soltar aquela vida, obrigando aquele espírito de enfermidade a ir embora. E para complementar esse ensino, eu quero contar um outro caso que aconteceu isso aqui comigo e meu filho. O meu filho certa vez estava preso dentro de uma fortaleza mental e também de enfermidades. O que aconteceu? Meu filho começou, isso foi algum tempo atrás, ele começou a ter ataques de insuficiência de ar. Ele começava a ficar sufocado e ficava roxo e caía no chão a ponto de desmaiar. Isso aconteceu por umas 2 ou 3 semanas seguidas. Já tínhamos levado no médico e nenhuma das coisas o médico descobriu. E então eu entendi que aquilo era espiritual, que era uma fortaleza mental, as mesmas fortalezas que eu expliquei aqui. E aí todo mundo começou a me incentivar a levar ele para um psiquiatra. E eu disse assim, isso aqui não é caso de psiquiatra, isso aqui meu filho está preso dentro de uma fortaleza mental, de enfermidade, alguma legalidade está prendendo ele aí. E eu comecei a orar sobre aquilo ali. E então depois de alguns dias eu quebrei aquela fortaleza e o Senhor me revelou. Ele disse assim, chama o seu filho e abra os versículos bíblicos que falam de relacionamento de pai e filho e faça isso e eu vou libertá-lo dessa fortaleza. E chamei meu filho, abri a palavra de Deus, ele sentou de um lado da mesa e eu sentei do outro lado da mesa e pedi ele para abrir os textos bíblicos juntamente comigo e ler. E quando nós começamos a ler, imediatamente ele começou a chorar. E eu entendi que algo tinha quebrado. Eu falei, filho, você quer compartilhar alguma coisa? Ele tinha aproximadamente 9 anos de idade nessa época. E então, ele, sim, pai, eu quero compartilhar. E aí, então, ele compartilhou algo que me deixou estarrecido. E também a mãe dele. E ele compartilhou algo que ele falava palavrões sozinho, escondido, porque nós nunca permitimos que o filho falasse palavrão. Nós ensinamos eles no caminho que devem andar. Mas quando ele ficava nervoso, contrariado com a mãe dele, ele falava palavrões. E aquilo o prendeu dentro de uma fortaleza por rebeldia. E ele começou a ter esses ataques, esses desmaios que nenhum médico descobriu. Então, quando ele revelou isso, aí eu disse, pronto, já foi quebrada a fortaleza. Filho, você quer fazer isso? Por que você faz isso? Pai, eu não quero fazer isso, mas vem na minha mente uma raiva, e vem uma coisa na minha mente, e eu tenho vontade de falar esse palavrão, e eu falo. Era uma fortaleza mental, era uma fortaleza da mente criada pela rebeldia de filhos rebeldes.
E então eu falei, você está arrependido disso? Pai, eu estou me arrependido, eu não quero fazer mais isso. Chamei a mãe dele, ele pediu perdão para a mãe dele e falou que nunca mais ia fazer isso. E na mesma hora eu orei uma oração de guerra e expulsei aquela enfermidade. E naquele dia mesmo ele havia tido 3 ataques, ficava roxo e a ponto de desmaiar. Nós ficávamos desesperados. Eu disse, Satanás, solte ele agora, solte ele dessas prisões mentais. Eu ordeno que você saia agora e vá embora com essa enfermidade. No dia seguinte ele não teve desmaio e nunca mais teve esse desmaio. Então, meu amado, minha amada, eu não sei de onde você está me ouvindo esse vídeo agora, ou vendo este vídeo agora. Talvez você tenha alguma situação parecida. Talvez um filho seu, uma filha sua está preso em prisões mentais, de pensamentos errados acerca da sexualidade, de pensamentos errados acerca de rebeldia. Seu filho é rebelde, coisas, depressões. Hoje os jovens estão sendo acometidos com muitas depressões, depressão, coisas sem explicação que a medicina não resolve, não consegue resolver porque é espiritual. Talvez seja essa a sua situação hoje. Então eu aconselho a você a ler a palavra de Deus, praticar esses 4 fundamentos que eu estou dizendo. Fechar a porta do seu quarto, adorar a Deus, jejuar, ler a palavra de Deus. E você vai descobrir, você vai libertar o seu filho e a sua filha desta fortaleza que ela está no mundo das trevas. Por isso ela é rebelde desse jeito, por isso seu filho, sua filha é rebelde desse jeito, por isso tem depressão. São fortalezas mentais que a medicina não consegue resolver. Somente o poder da palavra de Deus, somente as armas poderosas de Deus que pode quebrar essa fortaleza. Você pode libertar os seus filhos, pode libertar você, pode libertar você das enfermidades ou qualquer pessoa que você ama, seja dentro da sua casa, seja um amigo, você pode libertar através das armas poderosas de Deus. Deus abençoe você e que você fique com este ensino e coloque em prática a oração em línguas, a meditação na palavra de Deus e a adoração. São fundamentos bíblicos extraordinários. Deus te abençoe.